cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um, qual um vento veemente, o poder a casa encheu, línguas vieram sobre os dentes, mas de fogo lá no céu. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Outras línguas se falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O número 171, irmãs. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá.
hino de número 155. Imploramos, nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder divinal, poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita a promessa paternal, vem encher-nos de real valor, de pleno poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder. Com olhos se vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fluir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder, e de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que tomem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero a ti contigo, Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Amém. Graças a Deus. Irmão Jorge fazendo a leitura oficial. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Fazer a leitura da palavra de Deus, concernente à nossa festa, que está lá no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 14. Quem achou diz amém. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero fazer a leitura junto com a igreja, tá bom? Vamos lá. Todos estes e Maria, mãe de Jesus,
Mais uma vez, todos perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos pela leitura da tua santa palavra, aonde mais uma vez tu nos concedes, Senhor, a cultuar o teu nome nessa manhã. Deus, estamos aqui na dependência do teu Santo Espírito, estamos aqui, Senhor, para te ouvir. E nesta manhã nós pedimos a tua santa presença do teu Santo Espírito, que nesta manhã, Deus, nós venhamos ser pactados, Deus, com o teu Santo Espírito, e assim, Senhor, nós te oramos e te pedimos em teu nome. Amém. Graças a Deus. Só reforçando já o que a irmã Paloma está falando aí com as irmãs, do banco aí onde está minha esposa, para cá, para trás, as irmãs sentem nesse banco aqui à minha direita, por gentileza, porque está muito feio esse banco aqui vazio. As irmãs aqui só acompanham aqui as outras e sentem aqui à direita. Edilson, dá um pouquinho mais de retorno aqui. Vamos ouvir agora a equipe de louvor, cantando 2 hinos em nome de Jesus. Ei, som, ei, oi, ei, som. Aleluia, Jesus. Hoje, saudamos a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, manda anjos pra me guardar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá.
convido a igreja nesse momento para nos colocarmos de pé, para nós adorarmos este Deus que é tremendo, que é poderoso e que sempre ouve as nossas orações, mesmo em gemidos inexprimíveis, mas Ele nos entende e nos compreende. E nesta manhã Ele está aqui para te ouvir, que você possa dar o seu melhor, o melhor louvor, a sua melhor adoração, que você possa se esvaziar de si mesmo e permitir ser cheio do Espírito Santo, permitir ser cheio do poder do nosso Deus que é grande. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder.
Graças a Deus. Vamos continuar louvando a Deus. Agora o vocal, Kadosh, louvando a Deus em nome de Jesus. Assim, a menção da nossa cantora que continua conosco, a irmã, esqueci agora o nome, Silmara Neres, é um nome quase internacional, né? Da área 1, a irmã esteve aqui ontem conosco, foi uma bênção e nos dá o privilégio de continuar conosco nesta manhã. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Os irmãos estão felizes com a presença delas, se é verdade, diga amém. Fique à vontade no nosso meio. Vocal. Irmãos, eu estava lembrando ontem, já quase meia-noite, eu mandei mensagem para os meninos da banda. Aí eu perguntei para eles: rapaz, a gente apresentou o tecladista algum dia? Aí disse: rapaz, cometemos essa gafe. Está aqui, irmão Marcos. Ele é obreiro ali na área 4 e está nos ajudando em muito. Ele mora lá no Ecomarajá, né? Ecomarajá. Olha o tamanho desses negócios que ele carrega aí, ó, de moto. Então ele está indo todo dia e voltando e nos ajudando aqui a tocar nessa festa. Os irmãos estão felizes com a presença e com a contribuição do nosso irmão. Se é verdade, diga amém. Ele vai cobrar o favor, viu, pastor? Vai ter uma festa lá, ele está querendo me levar para tocar lá. Muito bem, meus irmãos. Vocal, louvando a Deus com o hino. Logo após o vocal, vamos... Deixa eu ver aqui. O irmão Edilson louva a Deus com o hino, depois o vocal, e vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Glória a Deus. Vocal Kadosh saúda a todos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Aperta o peito e dói o coração, mas não vou desistir. Vou mandar de joelhos, vou mandar de joelhos. É preciso acreditar que a vitória chegará. Deus não nos deixa só.
Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. Só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço. Dê outra chance, tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, queima, inflama e faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito, porque eu não entendia que o que eu penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra minha massa, me faz, aleluia, um vaso de verdade. Só, aleluia. Pois quando tu falas comigo, aleluia,
som, ei, oi. Oi, som, ei. O vocal chama de adoração, cumprimenta a todos com paz, Senhor, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos, nós queremos oferecer um versículo para nossas irmãs, que está em Salmo 92. A palavra de Deus diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciai de manhã a tua fidelidade e durante as noites a tua fidelidade. Graças a Deus. Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Oi, som. Glória a Deus, aleluia. Age em mim.
Graças a Deus. Agora vamos ouvir nossa cantora louvar a Deus com 2 hinos. Aleluia. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos adorar nosso Deus. Nosso Santo Espírito Santo, Ele está aqui. Então derramamos o nosso coração na sua presença. Convide o Espírito Santo nesta manhã. Diga a Ele: Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós o teu Espírito. Precisamos ser cheios da tua presença. Derrama a tua graça sobre nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Tu és santo. Aleluia. Eu não vou sair daqui encontrei o meu lugar. Meu desejo é te sentir. Faz de mim o teu altar. Diga para Ele. Mais importante, não há nada aqui. Eu quero mais. Traz o céu. Se não quiser, faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Sopra o teu vento aqui. Toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui. Toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse eu quero mais. Traz o céu. Se não quiser, faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Envolve-me, Senhor. Envolve-me.
Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, este lugar é teu, Senhor. Nós não somos nada sem a presença desse Deus. Se não fosse por Ele, nós nem estaríamos aqui. Aleluia. 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 Eu não sei o que Ele viu, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, mas Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Jesus, Ele me prometeu, foi o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho foi Jesus que me deu. Oh, aleluia, aleluia. Abra a tua boca, glorifique esse Senhor, porque Ele foi tudo, Ele que te deu. Aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta tudo, mas falta tudo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que você tem foi Jesus que te deu. Aleluia, amém. Graças a Deus. Pastor Antônio Filho pregando a palavra de Deus.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, queremos cumprimentar mais uma vez toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e hoje também para nós trazermos uma palavra de Deus aos nossos corações, à igreja de Deus, à igreja do Senhor. Nós vamos ler o texto base para essa festividade, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 14. Nós louvamos a Deus, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pela sua misericórdia, pela sua graça, por essa festa, irmãos. Desafios sempre aparecem, mas Deus é o Senhor da obra, Deus é o Senhor da igreja, Deus é o Senhor das nossas vidas, e nós estamos vencendo em nome do Senhor Jesus e adorando o seu nome, né? Que é o importante. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para glorificar o seu nome com a nossa vida, com o nosso fôlego. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O texto da palavra de Deus diz: e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a temática de altar em chamas, mulheres em oração. Já foi desenvolvido pelos nossos pregadores que nos antecederam, já falaram sobre esse tema, e nós queremos também ser fiel ao tema para nós meditarmos nessa manhã, em nome de Jesus. Quando nós observamos essa temática, a gente pensa, quando vai falar de altar, nós queremos nos reportar somente à antiga aliança, somente ao Antigo Testamento. Mas, além do Antigo Testamento, o Novo Testamento também, em algumas referências, faz referência ao altar. Nós observamos que desde o princípio, Deus, Ele prima para que nós tenhamos um altar, ou para que nós venhamos posicionar um altar na nossa vida, direcionado ao Senhor. Deus, Ele quer sempre que o crente tenha um altar na sua casa, ter o seu momento com Deus. Quando nós observamos a importância do altar, nós vamos observar na antiga aliança, todos os homens de Deus, ou a maior parte deles, quando você vai observar, eles erguiram um altar ao Senhor. Eles levantaram um altar ao Senhor. Então, para nós também fica esse exemplo que nós devemos também levantar um altar, erigir um altar, termos um altar na nossa vida. Você vai observar desde o Gênesis, você vai ver que desde o Gênesis sempre os homens de Deus, eles levantaram um altar para o Senhor. Você vai ver em Gênesis Noé edificando um altar. Depois você vai ver Abraão edificando um altar. E vários altares Abraão edificou. Não somente um, mas vários altares. Aonde ele chegava, que ele conquistava um local, a primeira coisa que Abraão fazia era erigir um altar ao Senhor. E ali fazer um sacrifício ao nosso Deus. Então, quando você observa isso, e quando nós olhamos essa temática de altar em chamas, mulheres em oração, referenciada em Atos dos Apóstolos 1,14, nós vamos observar que o altar esteve sempre presente na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus, da antiga aliança e também da nova aliança. Nós vamos observar que aonde esses homens chegavam, eles tinham um compromisso de, na verdade, fazer um altar, porque altar
é compromisso com Deus. Altar, ele tem algumas nomenclaturas, e nós vamos observar alguns aqui nesta manhã. Isaac, ele também erigiu um altar. Então, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Deus ordenou levantar um altar. Então nós vamos observar, Elias, ele não levanta o altar, mas ele conserta um altar naquele desafio, para que o Senhor viesse se manifestar. Então o crente, ele precisa ter um altar na sua vida. Pastor, que tipo de altar eu preciso ter na minha vida? Você precisa ter um tipo de altar que chame a atenção de Deus para você. Você precisa ter um altar da oração. Você precisa ter um altar da comunhão. Você precisa ter um altar da leitura da palavra de Deus. Você precisa ter um altar, porque cada crente, já canta o Marco Antônio, cada crente, ele deve ter um segredo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma intimidade com o seu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No Novo Testamento, irmãos, Jesus também vai falar sobre isso. Jesus fala do altar como lugar de reconciliação. Ele trouxeram a sua oferta ali ao altar. Se reconcilia com o teu irmão que está no caminho, depois vem e entrega a tua oferta ao altar. Então, um altar de reconciliação. Nós temos um altar que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, que fala Hebreus. Apocalipse vai falar da alma dos mártires que estão debaixo do altar do Senhor. Então nós vamos observar que a Bíblia, ela sempre vai falando sobre o altar, desde Gênesis até o Apocalipse. Por quê? Porque altar, aleluia, precisa fazer parte da vida da igreja. Antigamente, na antiga aliança, eram os homens, os patriarcas, os profetas, levantavam esses altares como sinal de rendição, como sinal de dependência, como sinal de oferta ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nos nossos dias não pode ser diferente. Nós precisamos cada dia termos um altar na presença de Deus, para nós nos apresentarmos ao Senhor. Quando nós observamos que altar é de fundamental importância na antiga aliança, e nós vemos que esses homens que levantaram o seu altar para Deus, para apresentar alguma coisa ao Senhor, você vai observar que esses homens todos foram bem-sucedidos. Esses homens todos passaram por tribulações, por dificuldade, mas todos eles receberam de Deus uma visitação especial, uma vitória especial, uma atuação de Deus especial, a presença de Deus especial na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então o altar é de fundamental importância na vida do cristão. Quando nós observamos nesse texto de Atos 1,14, todos perseveravam unanimemente em oração. Texto conhecido da igreja, porque aqui está antecedendo o Pentecoste. Está saindo de uma grande perseguição que a igreja estava sofrendo, que os discípulos estavam sendo perseguidos, a igreja estava sendo perseguida, a igreja primitiva estava começando a se aflorar. Jesus tinha subido para o céu, mas tinha dado a ordem para que eles permanecessem firmes, fossem para Jerusalém, para que ali eles fossem revestidos de poder. E quando nós observamos aqui, a Bíblia ela é enfática em dizer que tinha alguns irmãos orando, alguns irmãos se dedicando na oração. Você vai observar que estava ali os discípulos. A Bíblia registra que essa oração começou com quase 500 irmãos. No dia da conclusão desta oração, só tinha mais ou menos 120. E eu achei importante demais, quando eu observei aqui, que as mulheres estavam ali orando também, entre os homens. Estavam de joelhos dobrados.
estavam esperando a promessa, estavam perseverando na oração. Aqui diz, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Nós observamos, irmãos, que na Bíblia, as mulheres sempre tiveram um papel importante na história. Quando você vai olhar na antiga aliança, quantas mulheres não se destacaram e Deus usaram na antiga aliança para que o nome dele fosse glorificado. Quando nós observamos também aqui, nós vamos observar as mulheres perseverando na oração. E a Bíblia diz unanimemente. Isso aqui dá uma ideia de coletividade, unânimes, juntas, com a mesma visão, com a mesma fé, com o mesmo foco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo o que acontece na obra de Deus, nós vamos ver que não é por acaso. Quando alguém teve a ideia de fundar um círculo de oração, e você vê que é um departamento tão frutífero na igreja, tão importante na igreja, é porque eles observaram a palavra de Deus, e a inspiração do Espírito Santo veio sobre aquela pessoa, aleluia, que teve aquela inspiração de Deus, e disse, não, nós vamos fazer um círculo, para que nós venhamos manter a oração na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos observar, que a Bíblia sempre, ela traz o altar, como de fundamental importância para o povo de Deus. Altar na Bíblia sempre foi lugar de fogo, sempre foi lugar de entrega e sempre foi lugar de oração. Diga comigo lá, altar sempre foi lugar de fogo, de entrega e de oração. Quando você vai observar na Bíblia, altar sempre teve essa representação. Altar, sempre para ele ser aceso, era necessário atear fogo nele. E o Antigo Testamento vai dizer que o altar ele não poderia, do templo não poderia ser de qualquer forma. E o fogo dele tinha que continuar queimando todo o tempo. Então o altar, no Antigo Testamento, ele vai ter essa representação, que o fogo precisa estar aceso todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai para o altar de entrega, quando Abraão faz o altar, ele vai apresentar um holocausto ao Senhor nosso Deus, e assim todos os outros. Quando você vai observar Isaac, Jacó, aleluia, Moisés, Elias, todos quando prepararam aquele altar, foi para apresentar alguma coisa ao Senhor. Então tem que ter fogo, tem que ter entrega. Altar precisa de fogo e precisa de entrega. Louvado seja o nome do Senhor. E também deve ser banhado de oração. Louvado seja Deus, porque senão, sem oração, não há fogo no altar e não pode haver entrega para o Senhor. A oração, na verdade, é primordial para que o fogo do altar permaneça aceso e Deus receba a nossa oferta diante dele cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o altar sempre teve esse simbolismo. Você vai observar que tem que ter o fogo constante. Todas as vezes que é feito um altar na Bíblia, era para ser apresentada alguma coisa ao Senhor. Eu sei que quando você dobra os seus joelhos, quando você coloca em prática o seu altar na sua casa, aleluia, eu creio que não é só para pedir. Eu creio que não é só para dizer, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não é para alimentar somente uma teologia da prosperidade, não. É para você também apresentar alguma coisa ao Senhor. Dizer, Senhor, eu estou aqui como sacrifício vivo e agradável a Ti. Nesta manhã eu quero Te dar o meu louvor, eu quero Te dar a minha adoração, eu quero entregar a minha vida a Ti. Recebe como incenso suave a minha vida na Tua presença, para que o fogo não se apague e a Tua presença seja constante na minha vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então o altar
tem que ter essas qualificações de ter fogo aceso. Ontem nós observamos, na hora que o pastor Jesus estava pregando, ele vai dizer que alguma coisa pode acontecer para que o altar se apague. Era por isso que era necessário, toda manhã, o sacerdote ir lá, tirar a cinza do altar, colocar lenha nele novamente, para que o fogo não se apagasse. No altar da nossa vida também, às vezes nós vamos deixando acumular algumas coisas, que é a representação da cinza, aleluia, sobre o fogo do nosso altar, da nossa vida. Pastor, e o que é que eu deixo na minha vida que pode provocar o apagar, ou provocar essa cinza para apagar o fogo do meu altar? Tem muitas coisas que representam isso. O pecado é o principal dele, e outras coisas que vai culminar no pecado. Porque a Bíblia diz, quando ela vai registrar isso, ela não fala somente em pecado, mas ela fala em embaraço. E o embaraço, ele vai se tornar um pecado. Aí a Bíblia diz assim: portanto, deixai todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Às vezes você não pecou, mas está embaraçado com alguma coisa, e aí vai acumulando no seu altar, vai acumulando no seu altar, a chama vai diminuindo. Você já não vai mais sentindo aquela graça que você sentia quando você estava com o altar restaurado, com o altar voltado para o Senhor, com a lenha nova, aleluia, com o fogo aceso. Aí vai começando a acumular o altar, porque, irmãos, o fogo não se apaga de uma vez. Quando você vai olhar o altar aqui, aí nós começamos, como é que nós começamos o culto? Em oração, depois em quê? Em adoração ao Senhor. Aleluia. Altar é referência de oração. Não pode faltar o fogo, aleluia, que vem pela oração. E o altar não pode faltar a adoração. Então, quando nós viemos para a igreja, nós começamos a orar, e daqui a pouco nós começamos a adorar o nome do Senhor. É por isso que alguém prega e diz: há uma diferença entre cantar e entre adorar o Senhor. Tem gente que só canta, mas tem gente que adora a Deus, aleluia. Quando ele ergue a boca para adorar o Senhor, a gente sente a graça, a gente sente o poder, a gente sente a unção, a gente sente a presença de Deus na casa, quando ele está adorando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia, porque vem com adoração. Aleluia. Nós observamos que o altar sem adoração, ele também está faltando alguma coisa. O altar, ele tem que ser completo, irmãos, para atrair a presença de Deus. Todas as vezes que nós vemos, e vai ficar explicitamente naquele texto que fala de Elias, que Deus não recebe qualquer tipo de altar, que o altar não pode ser somente de oração, se não houver oferta, se não houver adoração, se não houver sacrifício. Então o altar era uma representação completa, para que a graça de Deus, a presença de Deus venha sobre a nossa vida. Então cada dia nós vamos tirando a cinza para que o fogo se apresente. Cada dia nós vamos apresentando a nossa adoração ao Senhor. Cada dia nós vamos apresentando o nosso sacrifício. Porque às vezes nós queremos montar um altar, mas é só se der certo. Não é? É só se der certo. Não se der certo, eu vou sacrificar no altar. Se sobrar um tempinho, eu vou sacrificar no altar. Mas a Bíblia diz que o altar é lugar de sacrifício, é lugar da pessoa sacrificar ao Senhor. Quando você vê Abraão indo apresentar o seu sacrifício a Deus, e ali era um
baita de um sacrifício, porque Deus disse: Abraão, vai para um lugar e eu vou te mostrar, e lá tu vai sacrificar para mim Isaque, o teu único filho. Irmãos, você sabe o que é isso? Aleluia, você já refletiu sobre isso? Às vezes você não consegue sacrificar R$10, você não consegue sacrificar uma hora do seu tempo, você não consegue sacrificar meia hora de adoração ao Senhor. Já pensou se Deus te pedisse esse sacrifício? Sacrifício é porque é com sacrifício. Aí Deus vira para Abraão e diz: eu quero teu único filho, vai lá, tu vai apresentar ele para mim. Isso aqui é sacrifício, irmãos, isso aqui é renúncia, isso aqui é confiança, isso aqui é dependência. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós achamos, aleluia, que nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, nós estamos abafando, porque nós viemos para a escola dominical, viemos para o culto à noite, atrasado meia hora. Ah não, pastor, eu estou no culto domingo. Pastor, eu vim na escola e passei 15 dias, mas já vim de novo. Nós não estamos fazendo nada. Nós temos que sacrificar na presença de Deus. Não vou nem fazer vergonha, porque se eu perguntar quem é que está sacrificando aí a vida com uma consagração, com um jejum, quem é que está tirando a hora de oração para que o altar esteja incendiado? Altar em chama. Tem que ser com oração, tem que ser com sacrifício, tem que ser com renúncia, tem que ser com encontro com Deus. Você pode ver, irmãos, a gente faz uma festa. Nós temos muito obreiro que enche essas bancadas aqui. Tem deles que não vem um dia da festa. Tem deles que não vem, que não sacrifica. Mas você pode observar que ele está no trabalho. Você pode observar que ele às vezes está numa praia. Você pode observar que às vezes ele está por aí mesmo, não vem porque não quer mesmo. Porque acha que é festa das irmãs. Aí ele não é irmãs, não é? Aí ele não vem. Então é uma vida que o altar está quebrado. E altar quebrado, Deus não desce fogo em altar quebrado. Precisa a pessoa reconhecer o seu estado, remover a cinza, como é cantado aquele hino. A irmã cantou aqui, parece que foi aqui que cantaram, não foi? Cantaram. É preciso remover a cinza do altar, aleluia, para que o fogo de Deus venha queimar a noite inteira, até o dia raiar. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão foi sacrificar ao Senhor. Quando ele chega no monte, chega no pé do monte, irmãos, eu fico achando bonito, porque nos textos, às vezes não é todo o texto, mas uma palavra faz toda a diferença na vida da gente. Quando Abraão pega o moço, pega o camarada lá com a lenha, com o jumento, Isaque seu filho, Isaque com cutelo, né, com fogo, viu a lenha, aí eles vão para um lugar para sacrificar o Senhor. Eu tenho certeza que na cabeça de Isaque, eles iam só fazer um sacrifício, porque ele já viu o pai dele sacrificando outras vezes. Mas quando eles vão, chega no pé do monte, o que me chama a atenção em Abraão, Abraão olha para os moços que estão ali com o jumento, com a lenha, com a carga de lenha. Aí ele diz: agora vocês fiquem aqui, aleluia. Agora vocês parem bem aqui no pé do monte. Vocês não podem ir agora para onde nós vamos. Mas faz uma coisa: vocês parem aqui no pé deste monte, porque eu e o moço, nós vamos lá para cima, nós vamos adorar o Senhor e voltaremos novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava com convicção que ele ia lá adorar o Senhor e ia retornar. Ele estava com convicção que ele ia, mesmo que apresentar a Isaque, porque Abraão sabia que ele ia sacrificar o menino, mas que Deus era poderoso para
ressuscitar aquela criança. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem altar restaurado, ele tem confiança no Deus que recebe a sua oferta. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E aí eles vão, os irmãos conhecem a história. Chega lá, ele prepara o altar, coloca a lenha. Aleluia. E aí chama o filho e bota ele em cima do altar. Eu creio que até naquele momento Isaac estava pensando assim: não, ele vai só fazer um ritual aqui, vai ser só um simbolismo, né? Ele não vai me tocar fogo em mim, não. Mas ele viu que Abraão estava preparando tudo direitinho, como das outras vezes. E aí colocou o menino em cima. Aí ele disse: papai, eu estou vendo aqui, a lenha está aqui, o fogo está aqui, o altar está preparado, papai. Mas eu acho que o senhor esqueceu de um negócio. O senhor esqueceu do cordeiro. Aí eu creio que naquela hora Abraão, ele sentiu aquela palavra do menino. Mas ele mesmo assim confiando no Senhor, ele disse: o cordeiro, meu filho, para si Deus proverá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para si o cordeiro Deus proverá. Louvado seja Deus. E aí ele coloca. E quando ele vai para sacrificar, para imolar o cordeiro, porque não era só colocar e tocar fogo, era preciso imolar o cordeiro, matar o cordeiro, tirar o sangue do cordeiro. E quando Abraão levanta a sua mão, aí o Deus que recebe sacrifício, o Deus que é o dono do altar, o Deus que é presente na horas mais necessitadas da nossa vida, quando Ele vê nós oferecermos um sacrifício com fé, aleluia, Ele se apresenta e diz: Abraão, não faças tal, porque eu sei que tu temes a Deus. Oh glória! Oh, coisa boa é quando o crente tem altar vivo na presença de Deus. É quando o crente sacrifica ao Senhor, aleluia, entrega o seu sacrifício na mão dEle, mas também ouve a voz dEle dizendo: não temas que eu estou contigo, eu estou aqui na tua casa, eu estou aqui na tua vida, eu estou presente para receber a tua oferta. Aleluia! Oh, aleluia, na mesma hora, eu fico impressionado, porque Deus é tremendo. Na mesma hora aparece um cordeiro, pastando por ali, e preso a cabeça lá num arbusto. Preso, a Bíblia diz que ele estava preso lá pelas pontas, né, pelos chifres. Aí Abraão virou, aí Isaac, eu creio que virou e disse: papai, aí o cordeiro que o senhor disse que Deus ia prover, papai. Aí ele correu, pega o cordeiro e sacrifica ao Senhor. E quando eles descem lá para baixo, os moços estão esperando eles lá. E eles voltam para de onde eles vieram, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Então o nosso altar, irmãos, aquilo que nós apresentamos ao Senhor, muitas das vezes vai custar a nós um sacrifício. Eu lembro de Naamã doente, quando o profeta diz: vai banhar nas águas lá do Jordão, ele se ufou. Ele disse: lá onde eu moro, né, tem rio de águas cristalinas, tem rio de águas boas, né? Como é que esse profeta manda eu ir banhar nessa água de lama aí do Jordão? Eu pensei que ele ia sair, tem gente que é assim, né? Só que ele quer ensinar Deus a trabalhar. Tem gente que não, eu só aceito o Senhor se o Senhor te trouxer de volta, se o Senhor abrir uma porta larga e me empurrar para dentro para que eu venha receber. Tem gente que é assim, ele dá todo o plano para Deus, não é? Ele dá todo o plano para Deus. Senhor, eu só quero se o Senhor me colocar em tal lugar. Senhor, eu só quero que se o Senhor fizer assim, dessa forma. Aí vai ver que a pessoa não tem um altar para apresentar nada ao Senhor. E aí ele quer dizer para Deus fazer. Faça um altar, apresente a sua oferta, apresente a sua vida. Aí certamente Deus vai se apresentar também na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para receber a tua oferta, para estar presente na vida na sua vida, louvado seja o nome do Senhor.
Aí Naamã disse, eu pensei que o profeta vinha, ia pegar a mão, encher de óleo e passar nas minhas feridas para que eu viesse sarar. Ele me manda banhar. Irmãos, tem vezes que é necessário nós sacrificarmos, nós só queremos o bem bom. De vez em quando eu vejo as expressões do pastor Josias e a gente vai pensando que é verdade. Tem gente que tem a vida todinha para ele ser crente. Aí na hora que ele vai morrendo, aí ele chama os crentes. Ele não quer crente de jeito nenhum. Ele não acredita em crente, ele não acredita em oração, ele não acredita quase em Deus. Só acredita do jeito dele. Mas na hora que manifesta um demônio lá, na mesma hora ele corre atrás do crente. É os crentes que expulsam. Na hora que aparece uma enfermidade que ele pensa que vai morrer, corre lá, chama o pastor para orar por mim. Não é? Tem gente que é assim. Não faz um sacrifício. Na vida também tem crente. Crente do mesmo jeito. Que ele não faz um sacrifício para Deus. Ele só faz o normal. Alguém até me citou essa expressão agora esses dias aqui no púlpito. Que é o servo. Que só faz se a gente mandar. Só faz se a gente disser, faz isso. Irmão, essa cadeira virada, ele passa, vê a cadeira virada, mas ele só desvira, se o pastor disser, desvira essa cadeira aí, irmão. Aí a Bíblia diz, alguém falou aqui do servo, que só faz mesmo aquilo que é mandado. Ele não tem uma ação extra, não é? Não faz algo que é para surpreender. E a gente anda no mundo, irmãos, é para aprender. Eu lembro que eu assisti o filme de um rato, chamado Ratatouille. Ratatouille. E aí ele era cozinheiro. E tinha o cara que era do restaurante, era o cara da mídia, chegava, ele ia analisar a comida do restaurante. Aí quando ele foi para analisar, ele perguntou o que era que ele queria que ele fizesse. Aí ele virou para ele e disse, me surpreenda. Quer dizer, não faça só o que é corriqueiro, me surpreenda. Então Deus quer assim também nós, que nós venhamos surpreender Ele com a nossa fé, com a nossa oração, com o nosso altar, com o nosso sacrifício, com a nossa vida devota no altar de Deus. Aí o rato foi cozinhar. Cozinhou, fez um prato, um negocinho desse tamanho, botou no prato, derramou um óleo lá por cima, um negócio. Aí quando o velho da crítica comeu, aí ele lembrou lá da mãe dele, não sei quantos anos atrás, quando ele era criança, que a mãe dele fazia uma comida e ele gostava demais. Quando ele comia, o pensamento dele foi lá atrás, na mãe dele. Aí ele deu a nota 10 para o restaurante. Mas porque o rato surpreendeu ele, porque o tema lá é qualquer um pode cozinhar, não é? Qualquer um pode cozinhar, pode ser um mestre. Qualquer um, irmãos, pode servir a Deus. Qualquer um pode surpreender o Senhor. Qualquer pessoa é útil na casa de Deus para fazer a obra do Senhor, cada um do seu jeito, da sua maneira, com aquilo que Deus lhe entregou. Agora vamos servir a Deus com alegria, aleluia, apresentando um altar vivo ao Senhor, para que Deus venha se mover sobre as nossas vidas e nos dá vitória. Aleluia. Se nós fizermos uma reflexão, irmãos, de ontem, de dias passados para hoje, aonde você está, quem era você, quem era eu, e observar, nós estamos aqui banhados pela graça de Deus, aleluia, pela salvação do Senhor, no altar de Deus, apresentando a nossa oferta. Como é que você está se apresentando diante de Deus? Qual é a oferta que você está apresentando ao Senhor? Como é que está o seu altar? Tem cinza ou tem fogo? Tem lenha para ser queimada? Aleluia! Surpreenda a Deus. Diga a Deus, a partir de hoje eu vou fazer o meu altar da oração lá em casa. Aleluia, eu não vou mais me levantar, Deus, sem me lembrar de Ti, Senhor. Eu não vou me levantar na minha casa e sair na minha porta sem antes eu voltar-me para Ti e dizer, Senhor, graças eu Te dou, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de vida. Aleluia. Tem gente que ainda não montou esse altar.
Oh, glória! Como é que está o seu altar, minha irmã? Como é que está o seu altar, meu irmão? Você tem montado alguma coisa para Deus, aleluia. Fique certo, se você tem esse altarzinho lá na sua casa, aleluia, preparado, e toda manhã você se rende ao Deus do céu, ou ao meio-dia, ou ao entardecer, ou à noite, saiba de uma coisa: Deus está presente para atear fogo no teu altar, para receber a tua oferta e se apresentar na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Você sabe o que é que me chama a atenção? Que nesse altar da oração, lá para o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é que as mulheres estavam perseverando. Aleluia! Quem persevera vence. Quem persevera vence. Quem persevera vence. Quem persevera vence. Rabasto e decaia saio. Quem persevera vence, quem persevera vence, quem persevera vence. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, da perseverança, do altar restaurado, do altar vivo na presença de Deus. Mantenha o seu altar vivo, mantenha a sua fé viva, mantenha-se na presença de Deus. Vamos andar mais um pouquinho, louvado seja o nome do Senhor. O pregador de sexta-feira, ele disse que nós estamos cada dia para servir a Deus. Não faça vista grossa no servir a Deus. Faça não, irmão. Faça não, irmã. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com alegria. Aleluia. Eu vou fazer porque eu estou fazendo para o meu Senhor. Aleluia. Quando Maria viu Jesus, respondeu: oh, meu Senhor, aleluia. Aboni, que quer dizer mestre. Aleluia. Ele tratava Jesus como mestre, é como meu Senhor, é como meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tem gente que acha Deus tão estranho e se trata com Deus tão estranho. Não se rende na presença de Deus. Eu vi um escritor dizendo: olha, na presença do diabo tu te levanta, aleluia, diz: eu tenho o poder de Deus na minha vida, eu tenho graça de Deus na minha vida, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, aleluia, para o Satanás sair. Agora na presença de Deus não é Senhor meu, é Deus meu, papai, aleluia, olha para mim, me restaura, me dá força, me dá poder, me dá graça, recebe a minha oferta, aleluia, e Deus vai se apresentar na sua vida. Deus vai se apresentar na tua história. Deus vai apresentar na tua causa. Deus vai se apresentar na tua casa. E o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Sacrifício. Entrega. Você precisa entregar ao Senhor. Você precisa entregar alguma coisa para o teu Deus. Então o altar é uma representação da nossa vida e daquilo que nós apresentamos ao Senhor. Na nova aliança, nós somos o altar de Deus. O pastor falou: nós somos o templo do Espírito Santo. Na nova aliança, nós somos o altar de Deus. O altar é para ser apresentado alguma coisa. Nós somos o altar de Deus, e no altar é para ser apresentada alguma coisa. Aleluia, algum tipo de oferta. A Bíblia diz que era ofertado flor de farinha para fazer o pão, para ser apresentado ao Senhor. Aleluia, então era uma oferta fina, era uma coisa separada, era uma coisa preparada. Aleluia, o cordeiro que era separado para ofertar no altar do Senhor, ele não podia ter mancha, ele não podia ter verruga, ele não podia ser aleijado, ele não podia ter o olho furado. Como está o teu altar? E o que é que você tem apresentado diante dele ao Senhor? Como é que está a tua oferta? Como é que está o teu sacrifício? O que é que você tem entregado a Deus?
Aleluia. Lembrei do pastor Benedito. Mas entrega a farinha, mas entrega ela com fermento, com crueira misturada, uma farinha grossa que não dá para comer. Aleluia. E como é que Deus vai receber? Louvado seja o nome do Senhor. Quando o anjo se apresentou ali para Gideão, ele disse: será se é o Senhor mesmo? Pois se é o Senhor, deixa eu entrar aqui em casa ligeirinho. Aleluia, que eu vou preparar um bolo, eu vou preparar um guisado, eu vou preparar alguma coisa, uma oferta. O Senhor não pode sair daqui sem receber uma oferta. Oferte ao Senhor nesta manhã. Oferte a sua vida, oferte um tempo seu, oferte a sua saúde, oferte o seu louvor, oferte a sua adoração e oferte o seu serviço na presença de Deus. Você está trabalhando para um Deus que recebe oferta, para um Deus que recebe oferta, mas que Ele recompensa o ofertante. Aleluia. Você está trabalhando para um Deus, aleluia, que não fica devendo nada para ninguém. Quando você trabalha para o pastor, você acha que o pastor fica devendo. Às vezes acha que precisa ser. Ele não falar no seu. Ele não disser que você é uma pessoa. Claro que precisa ser reconhecido alguns trabalhos. Mas quando a gente trabalha para o pastor, a gente fica frustrado. A gente queria reconhecer. Porque a gente queria, aleluia, e às vezes a gente fica satisfeito. Trabalhar para o pastor. Qualquer coisinha se estressa. Qualquer coisinha fala coisa que não quer falar. Vai contra as coisas de Deus. Vai contra a obra de Deus. Nada está bom. Nada está certo. Nada vai acontecer. Se frustra com tudo. Zanga com tudo, se isola, não dá uma palavra. Quando se trabalha para o homem é assim. Agora quando se trabalha para Deus, pode ser assim, porque Ele vai receber a tua oferta. Aleluia, se tu entregar a tua oferta com raiva, com ira, com palavras contrárias, Deus não vai receber a tua oferta. O teu altar não vai pegar fogo, o teu altar vai apagar a lenha. Mas nesta manhã, aleluia, move a cinza, balança o altar, aleluia, coloca lenha, louvado seja o nome do Senhor, porque se ainda tu coloca água, como Elias disse, derrama água sobre o altar, o fogo de Deus vai descer e vai consumir o teu altar, a tua oferta, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, agora se fizer com displicência, mal vontade, somente dispensação. Só que pela semente, a semente que é a árvore, é o fruto que você se plantar. Agora, se você dar uma semente, aí colhe. Se você apresentar uma oferta, porque a oferta era de flor de farinha. É isso. Para poder chegar nessa essência da farinha, tem que ser a melhor. Tem que ser separado todos os grãos. Tem que ser a farinha especial. Lembram? Toleiro, tijolo, fiz telha. Para fazer a telha, para fazer o tijolo, quando você amassa o barro, tem uns caras, e às vezes, metendo o barro ali, você pega o tijolo, passa. É grosseiro. Agora, você vai fazer a telha, e apresentar um caroço na telha, vai secando. Se você, vá lá naquela fábrica de jarro que tem, veja para fazer um jarro lá, se pode ficar um pequeno que seja caroço. Pode, para fazer filtro, para fazer pote, para fazer vaso, não pode ficar um caroço, porque senão ele racha, aleluia. E para Deus, irmão, como é que deve ser a nossa massa?
Como é que deve ser a nossa oferta? Como é que deve ser o nosso servir a Deus? Será se Deus vai receber qualquer tipo de massa? Será se Deus vai receber qualquer tipo de oferta? Será se Deus vai receber qualquer tipo de serviço? Até esse hino da Cassiana, ela canta. Pode ação que a pessoa contrária, aí Deus não escuta, porque escuta tudo, mas oração contrária, Deus não recebe, Deus não responde, só se for para responder para quem está orando, para colocar ele no lugar. A Bíblia diz: quem olhe, quem faz uma coisa, né? Irá a recompensa. A crença, a fé é isso, o altar é isso. As mulheres perseveravam orando. Se você tem um altar e perseverar orando, certamente a mão de Deus vai se virar. A bênção de Deus vai chegar para você. Aqui elas perseveravam na oração. As mulheres estavam ali orando, servindo a Deus. E diz a Bíblia que quando elas serviram, oravam, perseveravam na oração, aí Deus um dia soprou o vento sobre ali o cenáculo, aleluia, o Espírito Santo desceu naquele lugar, encheu aquele povo da glória. Para receber fogo, tem que ter vida no altar. Para receber fogo, tem que ter altar consertado. Para receber fogo, tem que saber qual é a oferta que você está entregando para o Senhor. Que Deus nos abençoe, que a nossa oferta seja melhor, que o nosso serviço seja o melhor, que nós venhamos trabalhar para Deus. E para Deus ninguém fica frustrado, para Deus ninguém fica sem receber. Deus dará a cada um segundo a sua obra. Louvado seja o nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Por mais, Senhor, a tua presença gloriosa, nós ouvimos aqui, nós possamos guardar em nossos corações, meu Senhor, para a nossa edificação. E continua conosco, leva para as nossas casas e nos dá um dia abençoado na tua presença. E à noite nós possamos estar aqui novamente, te exaltando e te glorificando. É o que nós te pedimos em Jesus. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre o seu povo, para aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, que todos digam amém.